personagem de hoje é um personagem que é anterior a Abraão, em um contexto que não tinha salmos, não tinha pregação, e ele perde muita coisa e ele não há conforto, porque hoje você tem condição de abrir as escrituras, ouvir uma mensagem, ouvir um irmão, obter uma oração, isso tudo é conforto para o seu coração. Mas esse homem de Deus que eu vou falar aqui, que é Jó, ele perde muita coisa e ele mantém a fé em Deus, e algumas razões vêm restituir, restaurar, renovar. É um novo recomeço. Eu quero que você abra suas Bíblias no livro de Jó, no capítulo de número 42, que é o último do livro de Jó. E o versículo que eu vou ler é o versículo de número 10. Jó 42, versículo de número 10, diz assim: o Senhor mudou o cativeiro de Jó quando ele orava por seus amigos. Também o Senhor deu a Jó 2 vezes mais do que ele tinha antes. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos os que antes o conheceram e comeram com ele pão em sua casa. E se lamentaram com ele e consolaram acerca de todo o mal que o Senhor havia trazido sobre ele. Cada homem também lhe deu uma peça de dinheiro e cada um brinco de ouro. Assim o Senhor abençoou os últimos dias de Jó mais do que o começo, porque ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois, jumentas. Ele também teve 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da segunda Quésia, e o nome da terceira Queren-Apuque. E em toda a terra não se acharam mulher tão formosa como as filhas de Jó. E seu pai lhe deu herança entre seus irmãos. Depois disso, Jó viveu 140 anos e viu seus filhos e filhas até 4 gerações. E morreu Jó sendo velho e farto de dias. Diga amém. Esse é um personagem rico. A Bíblia inclusive diz que o diabo tem uma oposição, porque é Deus quem dá prosperidade. Tem alguns fatos no livro de Jó que é interessantíssimo. Primeiro, que ele tem caráter e é destaque, tanto para o escritor como para Deus. Deus inclusive fala do caráter dele. Depois o caráter mostra que ele é um homem de família e fala os quantos filhos ele tem e a esposa dele. E aí só depois ele vai falar sobre um patrimônio que era muito grande. Ele era o mais rico da época dele. O certo é que ele perde tudo. E tá bom, você que está me ouvindo aqui, você pode dizer, perder, vamos dizer, junta de bois, camelos, gado, é perder muita coisa. É assim. Mas você não esqueça que ali tinha feito, vamos refletir um pouco isso. Existia ali meio que um trato, um acordo de quem iria ganhar, ou Deus ou o diabo. E parece-me que Deus coloca a mão no fogo por Jó. Parece que ele diz, olha, eu garanto que ele não vai pecar. E esse homem, ele é testado sobre não ter as coisas, perder grandes coisas e manter-se fiel a Deus. E Deus coloca o diabo em ação, e o diabo diz claramente de que há um cerco em Jó, como se Jó tivesse sido abençoado financeiramente em tudo que ele tem. Além disso, há um cerco que o diabo não tocava mesmo. Então, o diabo começa a tocar em algumas coisas e
Todos nós sabemos que o diabo toca nas finanças de Jó. As finanças aqui é o patrimônio dele mesmo. É uma interpretação literal, mas eu quero que você lembre de que nessa época não tem louvores igual esse aqui que a Jéssica cantou, a Damaris cantou, não existe isso. Nessa época as pessoas não ajoelham e oram. Nessa época, para adorar, precisa ter bens. Nessa época, para você oferecer alguma coisa ao Senhor, não é levantando a mão, tipo, vou orar de madrugada. Não tem sentido isso nessa época. Nessa época, você tem que pegar o seu cordeiro. Você tem que pegar essas coisas, colocar, imolar. Você tem que oferecer em sacrifício. Então o diabo, o apóstolo Paulo diz que você não pode ignorar os ardis do diabo. Porque quando ele tira os bens, ele está tirando os animais que são oferecidos em sacrifício, e aí quebra uma coisa que é maravilhosa. Porque entre Deus e o seu arco-rival, o diabo, esse negócio que eles fizeram, tipo, vamos ver quem ganha, era Jó não pode adorar. E Jó não tem o instrumento de adoração. E a gente de vez em quando perde bens. A gente perde as coisas. Faz parte da dinâmica do ser humano. Eu sei que as crianças perdem, os adultos perdem. A gente perde. E tem horas que o diabo, ele quer usar isso para tirar aquilo que é instrumento de adoração. E eu quero que você reflita sobre isso. Sobre o diabo não quer tirar de você tão simplesmente os bois, as ovelhas, os carneiros, os camelos. Pense nessa perspectiva de que o diabo quer mesmo é fazer você ficar com menos adoração. Gerar um bloqueio com você. Um velório com 10 caixões, é muito duro isso. Para um pai é muito duro. Dele ver o diabo cirandar na sua família e matar de uma vez. Diz que um só dia é muito duro para um pai. Mas lembre-se também de que o pai aqui é Jó, que ele oferece sacrifício e a motivação, tipo orar, a motivação dele fazer alguma coisa é os filhos. E agora, se ele não tem filhos, que motivação que ele tem de oferecer sacrifício? Ele não tem o bezerro, ele não tem o cordeiro, ele não tem ali animais para oferecer sacrifício, e agora ele não tem filhos. E é isso que o diabo faz. O diabo vai tirando as coisas e a gente vai perdendo a adoração. É isso que o diabo quer. O diabo quer deixar a gente sem o nosso sentido de vida e sem significado de vida. Não seja afetado nisso. Eu digo para você, não compensa isso. Discirna, abra os olhos espirituais e começa a discernir o quanto você tem perdido. Não é de bens, não é de relacionamentos, é de adoração ao Senhor. Jó aqui perde dinheiro, bom nome, saúde física. Irmãos, tem um detalhe aqui nesse texto que eu preciso que você saiba disso. Amigos vêm de longe. Eles param para ficar com o Jó. Eles ficam calados por um período, inclusive é um conselho que eu dou para cada irmão aqui. Se você não tem uma palavra de Deus, é melhor ficar calado. Porque conselho com teologia errada é a pior coisa. Se você não tem uma palavra de Deus para um irmão, não dá uma palavra que fira ele. São inúmeros capítulos lendo de pessoas que se diziam teólogas, que conheciam Deus, e tudo errado, tudo. Irmão, não acertaram um.
Esse homem ficou tão contrariado, irmãos, que ele desejou a morte ainda no ventre da sua mãe. O capítulo 4 é isso. O capítulo 4 é Jó desesperado. Por quê? Porque não tem um amigo sequer que dê uma palavra que seja do coração de Deus. Em todo o tempo Deus manteve calado. Em todo o tempo Deus não falou. E os amigos dele falando que aquilo ali poderia ser um pecado, que aquilo ali era coisas, e não eram isso. É duro. É duro você perder coisas, é duro você perder saúde, é duro você perder filhos, é duro você ouvir da esposa que era melhor ele amaldiçoar a Deus e morrer. É duro isso. A esposa dizer, se você não tem um Deus que prospera, porque nós somos assim, irmãos. Nós somos assim, nós queremos um Deus vestido de avental que dá as coisas para a gente. E quando Deus não dá mais, quando Deus não está mais como esse Deus que dá as coisas para a gente ouve que é melhor largar esse Deus. Nós temos essa tendência no coração. A esposa de Jó não via sentido nenhum, um Deus que não abençoa, um Deus que não guarda, um Deus que está vendo só e observando a atitude da gente, o comportamento da gente. Que Deus é esse? Agora, Jó está sem bom nome no mercado, doente em um lixão, com cacos de telhas, com os amigos que tudo que vai falar para ele é palavra dura. Cuidado, irmãos, em nome de Jesus, se você tem uma amizade é tão preciosa. Tenha cuidado como você fala para o seu amigo. O que você fala para o seu amigo? O que você fala para alguém que você considera como amigo? Que análise você faz da vida dele, porque ele está perdendo as coisas, ou porque ele está passando por uma luta? Tudo isso parece que vai entristecendo mais Jó. Mas Jó tem duas atitudes só que eu vou dizer, que é a atitude de recomeçar. A atitude de recomeçar. E essas duas atitudes, tem várias atitudes aqui de Jó que é bom, mas essas duas atitudes eu queria reforçar que você faça. Primeiro, irmão, você tem possibilidade de fazer isso. Ao invés de murmurar, ao invés de reclamar, dizer conforme Jó falou, eu saí do ventre da minha mãe. Olha que gratidão, irmão. Um homem que não tem nada financeiramente, um homem que está fora da cidade, um homem que está doente, um estado que, vamos dizer, de uma doença incurável, um estado terminal, um homem que vê a sua esposa mandar ele largar Deus, um homem sem filhos, um homem sem casa e sem família, com amigos que acusam, um homem que não tem apoio em nada, ele mesmo assim dizer para Deus, Deus, eu não venho aqui criticar, reclamar, murmurar, eu venho aqui dizer que eu vim para essa terra com nada, e eu louvo ao Senhor. Gratidão a Deus. Olha aqui um estado de humilhação em um homem vestir de roupas, de sacos, e colocar isso na cabeça e ajoelhado, coisa que ninguém fez. Isso é tão belo na Bíblia, que isso é imitado por vários homens na Bíblia. É um estado de humilhação tão grande, tão poderoso, de que ele começa a falar para Deus, de que Deus, sim, Deus merece a adoração, Deus merece o louvor. Você pode passar a luta que for, mas eu quero dizer para você, não compensa se revoltar contra Deus, não compensa fazer oposição contra Deus. Seja amigo de Deus, conquiste Deus pela sua humildade, conquiste Deus pela sua fala de gratidão, ajoelhe-se diante de Deus e seja amigo de Deus. Seja amigo do Senhor. É duro,
é duro perder as coisas, é duro perder filho, é duro ouvir injustiças, é duro. Mas isso só alivia, não é você reclamando de Deus, você sendo revoltado de Deus. Não é você dizendo, eu vou largar Deus, porque é isso que a humanidade faz. A humanidade começa a medir Deus se Deus é bom, Ele tem que me dar tudo de bom. Se Deus é bom, Ele vai ter que provar que Ele é bom. Deus prova que é bom em silêncio, olhando o seu comportamento. Na hora certa, Deus sabe te dar as coisas. E Deus, Ele dá para você bondosamente dias bons e dias ruins. Não é porque dias ruins vêm na nossa vida que Deus é ruim. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom enquanto nós estamos passando por luta e provas. Mas Deus é bom também quando envia uma dificuldade para você. Ele é bom, o caráter dele, Deus é fiel. Deus tem caráter e Ele é fiel e Ele é bom. Deus é bom. Deus é bom em todo tempo, Deus é bom. Deus não é bom quando você sente que Ele é bom. Deus não é bom porque Ele tira a sua enfermidade. Ele sabe o tempo certo de cuidar de você. O silêncio de Deus observa as atitudes dos humanos. O silêncio de Deus olha o comportamento nosso. Se é humilde. Se é humilde. Irmã, seja humilde. Oh Deus, eu sei que o Senhor está curando o coração aqui. Eu estou dizendo da parte de Deus para o seu coração. Deus te trouxe hoje aqui para dizer isso para você. Irmã, irmão, seja humilde diante do Senhor. Reconheça que Ele é digno de honra, de glória. Nu saí do ventre da minha mãe, Deus me deu, Deus também tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Que tapa na cara do diabo, que coisa que o diabo tomou na cara, irmãos. Irmãos, eu só posso dizer uma coisa aqui. Se Deus pôs a mão no fogo por Jó, é porque Ele fortaleceu a fé de Jó. Ele não largou Jó de forma nenhuma. Ele disse, Jó, você vai passar por isso, mas quem garante a sua fé, quem garante que você vai manter firme, quem garante que você vai estar com os pés firmados, Jó, sou eu. Você não vai negar, porque eu estou contigo. Em nenhum momento Deus largou Jó. Em nenhum momento, como não larga você, como não larga mim. Deus não vai deixar você envergonhado. É um período de luta, é um período de prova, é um período de tribulação, é um período. Deus não vai deixar você passar por esse tempo todo. Aí ao final de tudo, Deus resolve abençoar ele. Porque isso foi logo no início dele se humilhar, mas passa um tempo todo ele louvando ao Senhor, aí chega lá na frente, ele chega e Deus dá um detalhe para ele. Deus diz, para você restituir, você tem que abençoar esse irmão que está aí, os seus amigos. Esse que estava aqui dizendo essas coisas, você vai abençoar, você vai liberar a palavra de bênção. Irmão, é fácil dizer, Senhor me abençoa, Senhor me prospera, Senhor me cura, Senhor quero ver crescer. Deus disse, não. Você lembra quando você orava pelos seus filhos? Deus me agradava disso. A oração intercessória é poderosa. Se você não tem hábito de orar pelas pessoas, ore pelas pessoas. Ore pelo Donato, ore por mim, ore pelo Péricles, ore pelo pastor Paulo, a pastora Deusuíta, ore irmão, ore. Você acha que Deus quer atender o seu pedido só porque você fica, vamos dizer, pedindo coisas para você? Até a oração é Pai Nosso e o Pão Nosso. A oração você inclui as pessoas, você inclui os seus familiares. E Deus disse, ora pelos seus amigos. Que detalhe poderoso.
Ore por ele. Enquanto ele orava, aí Deus restituiu. Aí vem um recomeço. Você sabe o que é bonito aqui? É porque Deus não devolve assim, Deus devolve com abundância. Deus devolve com abundância. Deus te dá, mas Deus te dá é muito. As filhas são as mais bonitas. O patrimônio duplicou. A honra, farto de dias. Olha a força da humildade. Olha a força de um homem que intercede, que ora. Dobre os joelhos. Ora. Ora, o poder da oração, o poder da intercessão, o poder da pessoa que ora, o poder da pessoa que está orando pelos amigos. Orar pelos amigos, orar quem passou raiva de você. Eu não estou falando para orar pelos amigos que comem lá, né? O banquete. Ora para aquele que estava acusando você. E você estava por aqui com ela e com ele. Ora por ele e fala, abençoa em nome de Jesus. Não é orar mandando, Senhor, prepara e leva, não. Meu Deus, esse irmão já chegou no limite, Senhor. Não, irmão, é orar abençoando ele, abençoando as pessoas, abençoando o seu amigo. Abençoe ela, abençoe ele. Tire um dia para abençoar aquele parente, aquela irmã, aquele irmão, aquela pessoa que trabalha com você. Ora por ele, não cria oposição com ele. Não fala agora, esses amigos aqui eu não quero agora, virou a turma do coach, irmão. Tem muita coisa boa no coach, mas tem muita coisa ruim também. Ele manda selecionar, só procurar os prime, só procurar os top de linha, os da prateleira de cima. E quem assim deu trabalho para você, vai descartando, vai jogando no lixo, porque não presta e vai... Não é bíblico isso. Você já imaginou se tudo que viesse a gente descartasse? Os amigos, coisa descartável. Eu posso até dar trabalho para você, mas tolera, ora por mim e continua com a minha amizade, tá? Mantenha a amizade, porque houve investimento com isso. Abençoa, abençoa. Deus vai mudar a sua sorte, abençoa. Diga, eu abençoo os meus amigos. Fala comigo assim, em nome de Jesus, fala, eu abençoo os meus amigos, a todos do relacionamento. Eu quero abençoar os meus parentes. Eu quero abençoar, ó Deus, aquele que está dando trabalho para mim. Eu quero abençoar aquela pessoa que está de alguma forma me importunando. Eu quero abençoar alguém que está tirando a minha paz. É para abençoar, é o Enem do Senhor. Abençoa, em nome de Jesus, eu abençoo em nome de Jesus. E aí vem a restituição, faz assim com a sua mão. Deus vai restituir para você, vai haver um outro recomeço. E o Senhor vai te honrar em nome de Jesus. E o Senhor vai te honrar com toda sorte de bênção. Que o Senhor te abençoe com toda sorte de bênção. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Irmã, sabe o que não pode? Sabe o que não pode? Parar a adoração. Não pode. O diabo, sabe o que o diabo quer, irmão? O diabo não quer que você fique na igreja. O diabo não quer que você ore. O diabo não quer que você cante em casa. É o que o diabo quer. Esfregando a mão assim, ó. Eu acho que o diabo gosta muito de esfregar a mão assim e dar aquelas gaitadas, eu acho. Eu nunca vi não, mas imagina, nos filmes, você sabe o que acontece? Quando você começa a proceder, a reagir de modo cristão, reagir de modo cristão. Como é que Jesus explicou quando nós temos algum inimigo? Jesus mandou,
orar por ele e amar ele. É engraçado que o amigo, a gente ora e a gente confronta, porque o amigo vai aceitar o confronto. Mas o inimigo, ele falou, não, ame ele. Se confrontar vai dar até um problema para você. Ame ele. Deus tem prosperidade para nós. A sua história não termina aqui. Tem muita tinta nessa caneta para você anotar muitas histórias. Irmão, creia, o Senhor tem muita coisa para a sua vida. Amém? Glória a Deus, você pode aplaudir a Deus? Glória a Deus.